Boa noite, queridos irmãos. Me chamo Elton Peducci, sou representante do rito de Memphis Misraim para o Brasil e país de língua portuguesa pela linhagem Bertia do Ex. Nosso querido irmão Marcelo Figueiredo, responsável por este magnífico encontro entre irmãos valorosos e também responsável pelo desenvolvimento da linhagem no Rio Grande do Norte, solicitou esta reunião para uma breve apresentação do rito em terras brasileiras. Primeiramente, peço desculpas aos ilustres irmãos por não poder participar ao vivo desta auspiciosa reunião. Por motivo de uma especialização, até o final de agosto estarei impossibilitado, de segunda a sexta-feira no período das 18 às 22 horas, de qualquer outra atividade. Mas me coloco à disposição de todos os irmãos nos finais de semana para conversarmos de forma mais direta e também para o que necessário for, deixando à disposição dos irmãos meu telefone de contato, que pode ser passado pelo irmão Marcelo, estando à disposição a qualquer hora. Agradeço a presença de todos e a iniciativa do incansável irmão Marcelo por esta oportunidade para falar um pouco sobre o rito, suas linhas autênticas e o objetivo traçado para as terras brasileiras. O rito de Memphis Misraim, também chamado de rito egípcio, é um rito hermético, herdeiro de antigas tradições que foram condensadas através de novas civilizações e tendo como Egito seu ponto mais forte. Sua história é cercada por mistérios acerca de sua real fundação, porém é um baluarte de diversas tradições antigas que foram, em alguns aspectos, se remodelando de acordo com o apogeu de outras civilizações. Não vou me alongar muito em seus fatos históricos, pois o mesmo pode ser entregue pelo irmão Marcelo ou baixado de forma sucinta em nosso site. O que gostaria de deixar claro é em relação à questão de regularidade ou irregularidade, termos maçônicos que classificam lojas e obediências como aceitas ou não. Gostaria de frisar de forma transparente que o rito de Memphis Misraim, embora tenha uma estrutura administrativa muito parecida com a administração maçônica, não se trata de maçonaria tradicional, como ela é feita em forma de obediências ou potências, dessa forma que leva a ser reconhecida ou não. Este reconhecimento maçônico como regular ou irregular é feito pela Loja Mãe da Inglaterra, chamada Grande Loja Unida da Inglaterra, tendo em vista sendo reconhecida como a primeira associação maçônica especulativa ou simbólica. O rito de Memphis Misraim, classificado como maçonaria egípcia e sendo divulgado dessa forma, ao meu entender, fere seus ideais iniciáticos, com uma ordem ligada à tradição antiga, onde somente através de chefes de linhagem se passava a tradição de forma sucessória ou para representante em outros países, devidamente patenteados, com transmissões reais e presenciais de seus graus, como toda tradição iniciática tem que ser. Hoje, observamos em alguns países, principalmente em países da América do Sul, a tentativa de se criar associações ou obediências para dar uma forma a este rito dos moldes de maçonaria tradicional, fazendo assim um distanciamento da sua legítima tradição. Conforme falado anteriormente, este rito é transmitido por linhagem. Sendo assim, a única forma de se verificar se o rito de Memphis Misraim está sendo praticado de forma autêntica e dentro de uma perspectiva válida. Esse rito é formado por soberanos santuários, que, de acordo com a patente outorgada pelo iniciador, chefe de linhagem, é passado a autorização para funcionar dentro de um país, continente ou por línguas oficiais como seu representante, o que comprova que este soberano santuário e seu presidente, ou grande hierofante, como é pronunciado dentro do rito, é devidamente iniciado e autêntico detentor do rito de sua forma correta e honesta. Existe no mundo apenas 3 linhas sucessórias autênticas, linhas essas que são facilmente comprovadas pela sucessão entre chefes ou, como são conhecidos, grão-mestres. Estas linhas são a primeira de Robert Omelin, que mundialmente somente Joseph Castelli tem autoridade para transmitir em outros países, não tendo ainda no Brasil. A linha de Berthier, que somente o atual consagrador mundial Joel do Ex tem autorização para transmitir em outros países, e a linha do regime de Nápoles, linha esta que não circula fora da Itália. Neste sentido, qualquer outra ideia ou forma de professar o rito por outras associações, como em forma de obediência maçônica ou linhas de transmissão, não são autênticas, e sim uma forma ilegítima de praticar o rito.
Hoje em dia, também é muito visto no Brasil e em alguns países sul-americanos a facilidade de passar reconhecimento de graus por correio ou internet. Isso é um grave erro, uma farsa. Não existe de forma alguma dentro de qualquer tradição iniciática esta hipótese, que isso fique bem claro. Minha história no rito de Memphis Mijaim vem de longa data. Vem de uma família de maçons, sendo iniciado como demolei e posteriormente iniciado na maçonaria. Através da maçonaria tradicional, fui tendo conhecimento e prática de outros ritos e outras tradições iniciáticas. Neste meu caminhar, fui pioneiro do Real Arco no Brasil, sendo iniciado diretamente pelos patriarcas do rito de York, dentro do Palácio Maçônico do Gobe, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, virei membro do Conselho Críptico do Real Arco no Brasil. Também fui feito membro do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo Exeito para a República Federativa do Brasil. Ao longo dos anos e iniciações em outras ordens de igual valor, fui obtendo acesso a diversas liturgias e ordens iniciáticas. Dessa forma, deparando sempre com o nome do Joel do Ex como seu principal expoente líder mundial. Fato esse que sempre busquei contato com esse grande iniciado. No começo de 2013, finalmente consegui ter acesso a este importante consagrador. E depois de muita conversa e análise por sua parte, ele viu que seria o momento de trazer ao Brasil uma linha autêntica do rito de Memphis Mijaim e de outras ordens iniciáticas, sendo assim elegido como seu futuro iniciado e detentor de sua patente. Em abril, do ex chega ao Rio de Janeiro, onde a partir do dia 13 até o dia 28 fui devidamente consagrado, iniciado e tendo recebido todas as suas transmissões, estando apto a receber sua patente para dirigir não somente o rito de Memphis Mijaim, mas também toda a sua linhagem. Dessa forma, fui agraciado com a patente para o Brasil e países de língua portuguesa, para ser seu legítimo representante e iniciador. Sendo assim, desta forma, fundado o soberano Santuário do Brasil e país de língua portuguesa, comigo como seu grande hierofante. Apesar desse rito ser um rito secular, temos apenas um pouco mais de um ano em terras brasileiras. Dessa forma, o trabalho ainda está em desenvolvimento e se estruturando, contando com a presença marcante de poucos, mas grandes irmãos, que juntos desejam alavancar um trabalho sério e autêntico de forma pioneira e histórica no Brasil. Por este motivo, junta-se em nossas fileiras o nosso querido irmão Marcelo, uma pessoa de grande valor e importância, não somente iniciaticamente falando, mas também como um cidadão honrado. Muito me alegro o fato do irmão Marcelo buscar o desenvolvimento do soberano santuário e do rito de Memphis Mijaim no Nordeste brasileiro. A região Nordeste do Brasil, desde o período colonial até os dias atuais, tem um importante papel no desenvolvimento do Brasil. A cultura do Nordeste foi e continua sendo marcante, não somente como forma de expressão de seu povo, mas como também de referência na história do Brasil. Não se fala do Brasil no mundo sem mencionar a forte manifestação cultural e popular dos estados nordestinos. Cultura rica em música, poesia e literatura, como o nosso maracatu, o Pumba Meu Boi, o frevo, o caboclinho, a literatura de cordel, entre tantas outras que por muitas vezes são temas de variados programas vistos em vários países do mundo. No contexto político, na época do governo militar, o Nordeste foi uma grande base de apoio, com parte da classe política e quase totalidade dos proprietários e empresários. Uma parte do clero também ajudou muito. Muitos das classes médias e intelectuais, seu povo anticomunismo, juntaram-se para louvar a Revolução Redentora. Nos dias atuais, é forte a sua hegemonia no Congresso Nacional e na formação dos diversos governos federais ao longo da democracia, sem mencionar o fato de o Brasil começar pelo Nordeste. Dessa forma, como não ser mais forte, gratificante e histórico o soberano santuário não começar a fincar as suas bandeiras em um estado de povo tão marcante para o Brasil? Por este motivo, eu me coloco à disposição de todos os irmãos através do nosso querido irmão Marcelo e convido-os com muita honra a fazerem parte dessa história, que com certeza vai ser de grande vitória. O soberano santuário está aberto a todos os que de coração desejam fazer parte de um rito secular e dentro de uma tradição iniciática e autêntica. A todos os irmãos e a todos os presentes, eu agradeço a atenção dispensada e me coloco à disposição de todos para o que necessário for.
que o sublime arquiteto do universo nos guarda, nos trazendo muita harmonia, muita paz e saúde a todos. Eu peço aos irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez ao nosso querido irmão Marcelo, a sua grande força, a sua grande presteza em homenagear o Nordeste com este rito tão sublime, tão maravilhoso e de grande tradição. Muito obrigado a todos presentes. Aqui eu me despeço, rogando luz, paz e sucesso a todos.